A oração não é forte. A oração é para gente fraca. Mas o Deus que responde à oração é o Todo-Poderoso Deus. Deus pode mudar pessoas e Deus pode mudar circunstâncias em resposta às orações. Sendo Ele soberano, detendo em suas mãos todo o poder e toda a autoridade, Deus decidiu que agiria em resposta às orações do seu povo. É por isso que Tiago, escrevendo a sua carta, afirma que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ela tem eficácia e ela muito pode. Não porque em si a oração seja poderosa, mas porque Deus, detendo todo o poder, responde às orações do seu povo. Poderíamos passear pela Bíblia e encontrar resposta para este fato. Por exemplo, Sodoma e Gomorra estava sentenciada à destruição. Porém, Deus intercedeu e Deus salvou Ló ao lembrar-se das orações de seu tio Abraão. A nação de Israel estava sentenciada à destruição e Deus começaria um novo povo através de Moisés, e Moisés colocou-se na brecha e Deus poupou a nação. Deus responde a oração. Deus muda as circunstâncias. Eu olho para a Bíblia e vejo muitos exemplos disso. Por exemplo, Elias orou para não chover e não choveu. Ele orou para que o filho da viúva de Sarepta ressuscitasse e o menino ressuscitou. Ele orou para que o fogo de Deus descesse no Carmelo, como evidência de que só o Senhor é Deus, e o fogo caiu. Ele clamou aos céus pelas torrentes restauradoras e não havia sequer uma nuvem no céu. Porém, em virtude da sua perseverança na oração, as torrentes desceram. Deus responde a oração. A Bíblia nos informa que o rei Ezequias estava doente, uma úlcera, que não havia qualquer chance de cura pelos meios convencionais da medicina. Aliás, ele recebe uma sentença de morte. Quando o próprio profeta Isaías vai à sua casa e lhe diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porém, a Bíblia diz que Ezequias voltou-se para a parede, orou fervorosamente, chorou copiosamente, e Deus respondeu rapidamente. O profeta Isaías não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para o profeta Isaías: volta lá e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu o curarei da sua doença e lhe darei mais 15 anos de vida. Um diagnóstico fechado é revertido. Uma doença incurável encontra cura. Deus intervém quando o seu povo ora. Foi assim também, ainda com Ezequias, noutra circunstância. A Bíblia nos informa que depois que o Império Assírio dominou as 10 tribos do norte de Israel e cercou a cidade de Samaria, e depois de 3 anos de cerco a tomou, este mesmo exército poderoso cercou Jerusalém, com afrontas, com ameaças, com zombaria, dizendo que nenhum Deus poderia livrar Ezequias das mãos do rei da Síria, que todos os deuses dos povos não puderam
sequer impedir o avanço expansionista dos exércitos assírios. Afrontaram Ezequias, enviaram-lhe uma carta abusada, humilhante, ordenando que ele se rendesse. Mas o profeta Isaías garantiu ao rei que Deus lutaria aquela guerra, que aquela peleja não era do rei Ezequias, mas o próprio Deus tomaria a frente. E então, o rei Ezequias pega a carta afrontosa, leva ao templo, estende-a diante do Senhor e clama ao Deus dos impossíveis. Deus reverteu a situação. O Senhor escalou um único anjo, e aquele anjo matou 185 mil soldados assírios. O rei Senaqueribe não lançou sequer uma flecha sobre Jerusalém. Deus o fez voltar à sua terra, e enquanto ele adorava o seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. Deus pode o impossível. Deus faz o impossível. Deus responde à oração do seu povo, realizando prodígios e maravilhas. Encontramos essa mesma verdade, por exemplo, com o rei Josafá. Havia uma aliança de inimigos confederados que se aproximaram de Jerusalém, às margens do Mar Morto, para invadir Jerusalém, saquear Jerusalém, destruir Jerusalém. Não dava prazo do rei Josafá convocar o seu exército, nem mesmo de resistir àquele ataque iminente. Mas diz a Bíblia que ele temeu ao Senhor, que ele decretou um jejum em todo o Judá, e que ele orou ao Senhor, admitindo a sua fraqueza, a sua impotência, dizendo: Deus, nós não sabemos o que fazer, nós não temos forças para resistir a esses inimigos que vêm contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que o braço da carne não consegue fazer, Deus pode fazer. Aquela doença que a medicina não consegue curar, Deus pode curar. Aquela guerra que nós não podemos ganhar, Deus pode entrar nela e vencer os nossos inimigos. Aquilo que o homem não pode realizar, Deus pode, porque para ele não há causa perdida, não há vida irrecuperável, não há doença incurável, não há algema tão forte que ele não possa quebrar. Ele é o Deus vivo, o Deus poderoso, todo-poderoso, e muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Encontramos tantos exemplos ainda nas Escrituras. Por exemplo, quando Daniel foi vítima de uma trama dos governadores da Pérsia, dos sátrapas da Pérsia, criando uma rede para os seus pés, um laço para os seus pés, levando o rei Dario a assinar um interdito com o objetivo exclusivo de apanhar Daniel, que era íntegro, honesto e não negociava princípios e valores. E mesmo sabendo que o rei havia sentenciado todo aquele que não intercedesse, ou orasse, ou pedisse qualquer coisa, senão a ele e não a qualquer outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Era um período de teste de 30 dias, e mesmo sabendo que ele estava sentenciado à pena de morte, Daniel continuou orando com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Não houve outra alternativa a não ser lançá-lo na cova dos leões. A lei dos medos e dos persas não podia ser suspensa. Então, ele foi lançado. Mas Deus fechou a boca dos leões. E Daniel passou aquela noite protegido pelos leões. Eles não puderam atacá-lo. Deus o livrou na cova dos leões. Às vezes Deus não nos poupa dos problemas
mas nos poupa nos problemas. E aqui tem um exemplo do poder de Deus através da oração, que fecha a boca de leões. Antes dele, lá na Babilônia, os seus 3 amigos foram sentenciados à fornalha de fogo ardente. Eles foram acuados, ameaçados, intimidados, mas eles não rejeitaram a possibilidade de fazer o que era errado. Não, eles não se dobraram, eles não se curvaram, eles não negociaram a sua consciência, eles não venderam os seus valores. Eles disseram para a maior autoridade política do mundo: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não serviremos aos seus deuses, nós não nos curvaremos diante da imagem que tu levantaste. Estamos prontos a morrer, mas não a pecar. Esses homens confiaram em Deus, eles oraram e Deus não permitiu que as chamas tostassem sequer um fio de cabelo. O Senhor enviou o 4º homem e passearam na fornalha. A fornalha só queimou as suas amarras, mas não chamuscou sequer uma peça de seu vestuário. Esse é o Deus que ouve oração. Esse é o Deus que responde oração. Quando nós vamos para o Novo Testamento, as verdades são as mesmas. Deus faz o impossível em resposta à oração. Deus honra a fé, que honra a Deus. Você encontra, por exemplo, um homem tomado de lepra, aproximando-se de Jesus, ajoelhando-se, adorando ao Senhor e suplicando: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Esta oração ousada, que afirma a confiança na onipotência de Jesus, mas também se submete à soberana vontade de Jesus. É uma súplica, é um pedido, é uma oração. Era uma causa perdida, era uma doença incurável. Aquele homem era uma carcaça humana. Sua carne estava apodrecendo, cheirava mal. A lepra não era apenas uma doença grave, incurável, mas era também um símbolo da maldição. Aquilo carimbava a pessoa, numa execração pública. Segregava a pessoa, ela tinha que ir para um leprosário, não podia conviver em família, não podia ir na sinagoga, ela não podia frequentar as festas, ela não podia andar pelas ruas. Era um caso perdido. Mas levado a Jesus, diz a Bíblia que Jesus respondeu: eu quero. Fica limpo. Tocou, cheio de compaixão. E aquele homem ficou limpo. A sua carne foi regenerada. O seu corpo foi refeito. A doença foi curada. E o milagre aconteceu. Você encontra em Atos 12, o apóstolo Pedro preso na prisão de segurança máxima de Herodes Agripa I. Aguardava apenas o final da festa da Páscoa para Pedro ser executado. Tinha 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Pedro estava algemado, numa prisão de segurança máxima. A igreja, entretanto, orava por ele. E enquanto a igreja orava por ele, na última noite antes da sua execução, Deus enviou um anjo que acorda Pedro, que quebra as algemas de Pedro, que ordena Pedro colocar sua sandália, sua túnica, e eles saíram, sem que os guardas percebessem, com as portas das prisões fechadas. Quando saem para o pátio da prisão, o portão de ferro abre automaticamente, e Pedro é liberto da prisão. Mas o rei Herodes Agripa I é morto por um anjo do Senhor. Não sabemos se é o mesmo anjo que libertou Pedro foi quem executou Herodes. Mas a história nos prova um fato: Deus responde às orações.
Poderíamos recorrer, por exemplo, a Atos 16. O apóstolo Paulo e Silas estão presos, jogados num cárcere interior, numa cidade que é colônia romana, a cidade de Filipos, na Macedônia. E eles foram açoitados em praça pública. E eles, ensanguentados, foram jogados no cárcere, com os pés no tronco. Mas esses homens, longe de se renderem aos maus tratos, se insurgirem contra Deus, ou proferirem impropérios, eles oravam e cantavam à meia-noite. E Deus responde à oração deles. E um terremoto abala as estruturas da prisão. As algemas se rompem, as cadeias se partem, o tronco não mais os oprime, eles estão livres. E então, o carcereiro desesperado, ao ver a cena, responsável por aqueles prisioneiros, pega a sua espada para se matar. E Paulo responde, e Paulo grita do interior da prisão: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E aí acontece o milagre da conversão do carcereiro. Em resposta às orações do apóstolo Paulo e do profeta Silas de Jerusalém, Deus responde às orações. Eu não sei quais são as suas causas. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta. Talvez enfermidade, talvez problemas financeiros, talvez uma crise no seu casamento, talvez um filho que se desviou, ou que mudou o seu comportamento, que trouxe tanta dor, tantas lágrimas, tanta angústia para o seu coração. Talvez você está vivendo uma situação de depressão, de ansiedade, de medo. Talvez você está com o tanque vazio, andando na reserva, sem ânimo para prosseguir. Quem sabe você não vê uma janela de escape, uma porta de fuga, uma luz no fim do túnel. Talvez você se sinta no fundo do poço, assolado pelo pecado, atormentado pela culpa, prisioneiro de vícios e mazelas. Talvez você não vê nenhuma chance de escapar dessa, mas eu clamo e conclamo você: volte para Deus, fale com Ele, abra o seu coração, despeje a sua dor na presença dEle, lança o seu fardo aos pés dEle. Ele ouve a oração, Ele vê, Ele ouve, Ele lembra, Ele age. Quando o povo de Israel estava oprimido no Egito, trabalhando em pesada servidão, sob o açoite da chibata, diz a Bíblia que o povo gemia e clamava a Deus. E diz a Bíblia lá em Êxodo capítulo 2, que Deus viu o sofrimento do seu povo, que Deus ouviu o clamor do seu povo, que Deus se lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus desceu para libertar o seu povo. Não há causa tão difícil que Deus não possa resolver. Não há problema tão complexo que Jesus não possa resolver. Coloque a sua vida nas mãos dele. Apresente a sua causa para ele. O próprio Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei. Talvez você pense que há coisas que já estão para além da possibilidade da intervenção divina. O apóstolo Paulo, fazendo uma oração, quando estava preso em Roma, disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus agora e pelos séculos dos séculos. Ore ao Senhor. Tudo pode aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. A oração, como disse, não é poderosa em si mesma. A oração é para gente pequena, para gente fraca, para gente dependente.
para a gente que reconhece as suas limitações, porque a nossa força não está no braço da carne, a nossa força não procede dos músculos do nosso corpo, nem do dinheiro que nós granjeamos, a nossa força está no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não desanime, espere em Deus, coloque a sua causa na presença de Deus, ore ao Senhor, persevere na oração, faça como Davi fez lá em Ziclag, ore, chore, se curve, coloque a sua vida nas mãos de Deus, e Deus vai reverter essa situação, Deus vai dar vitórias a você, derrotar os seus inimigos. Davi fez uma oração tão simples, estava sendo derrotado de forma fragorosa pelos amalequitas, os terroristas do deserto, tinham incendiado a cidade de Ziclag, tinham saqueado a cidade de Ziclag, tinham ferido a cidade de Ziclag, tinham levado cativos os filhos, as filhas e as mulheres e os rebanhos. E Davi pergunta: perseguirei eu o bando, Senhor? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? E Deus respondeu para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu, Davi trouxe tudo de volta, os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, tudo Davi tornou a trazer. Então, preste atenção nisso, não há limitação em Deus, clame ao Senhor, peça grandes coisas para Deus, e você se surpreenderá com os milagres da providência de Deus. Se esta palavra encontrou guarida no seu coração, quem sabe você possa dar o seu like, quem sabe você possa acionar o sininho aí, para você ser notificado dos próximos vídeos, quem sabe você possa também repassar esta mensagem para outras pessoas. Deus abençoe muito, muito a sua vida. Um grande abraço a você em oração em seu favor.